Olá, eu sou a Kátia Teonia, sou professora de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas da Faculdade de Letras da UFRJ e coordenadora do projeto de extensão Mitologando. E hoje eu estou aqui para apresentar mais uma atividade do nosso projeto que vimos realizando durante o período da pandemia. Ao longo desse ano, o projeto Mitologando vem oferecendo uma série de atividades remotas que tem como objetivo apresentar uma reflexão teórica e prática sobre o uso da antiguidade clássica no espaço da sala de aula. Essas atividades têm como público-alvo professoras e professores do ensino fundamental e médio, licenciandas e licenciandos e educadores de uma forma geral. E hoje, o projeto Mitologando tem a honra de apresentar a palestra Na Mesa com os Gregos Antigos, Mito e Alimentação, ministrada pelo meu querido amigo Leandro Eco, professor de História Antiga da UFMS, CPTL, pós-doutorando MAI-USP. O projeto Mitologando agradece imensamente a participação do professor Leandro Eco e deseja a todas e todos uma excelente palestra.
Boa noite a todas e todos. Vocês me escutam bem? Sim. Obrigada pelo retorno. A gente vai dar início à nossa atividade de hoje. A professora Cátia Teonia, sou professora de Língua e Literatura Latina. Sou professora de Língua do Departamento de Letras Clássicas da Faculdade da UFRJ. E sou coordenadora do projeto de extensão Mitologando, né? Então, para quem não conhece, o projeto de extensão Mitologando tem o objetivo de difundir a cultura clássica greco-romana, né? Tendo como público-alvo crianças e jovens, né? E esse compartilhamento, né, digamos assim, dessa cultura clássica se dá a partir da literatura, né, da literatura como fonte dessa literatura antiga, né, dos clássicos, Ovídio, Virgílio, enfim, grandes clássicos da antiguidade greco-romana como fonte e também como recepção, pensando na literatura infanto-juvenil que a gente tem publicado no mercado editorial brasileiro, né? Então, com isso, a gente tem esse objetivo de propagar a cultura clássica greco-romana e também um trabalho de formação de leitores, uma vez que a gente vem elaborando um repertório com esses livros que são publicados no Brasil, que tem a temática da antiguidade clássica, livros voltados especificamente para crianças e jovens, né? Esse repertório já foi publicado, ele está disponível no nosso site, eu convido a todos para conhecerem, se chama Fábula, né? E em breve um repositório, né? Um repertório que vai estar sempre em constante atualização, e a gente já tem bastante livros ali publicados, e em breve a gente vai divulgar a ficha catalográfica desses livros, né, que estão sendo cuidadosamente elaboradas pela equipe do projeto, né, nossas alunas e alunos extensionistas, né, a quem eu aproveito para agradecer aqui, deixar registrado o meu agradecimento por toda a colaboração e apoio e participação no projeto, né? Então, estão todas e todos convidados a conhecer o nosso site, para que vocês possam conhecer mais as ações do projeto Mitologando. Bom, o projeto Mitologando, assim, a sua principal ação se dá no espaço da sala de aula, né? E por conta da pandemia, a gente não pode estar presencialmente nesses espaços. Então, a gente vem repensando as nossas ações de maneira que a gente possa estar manter o nosso contato com os espaços escolares. Nesse sentido, a gente, então, vem elaborando uma série de atividades, de eventos, né, palestras e minicursos, que tem como público-alvo, né, assim, voltados para as professoras e os professores das escolas, do ensino fundamental, do ensino médio, para licenciandas e licenciandos, educadores de uma forma geral e pesquisadores, né, de uma maneira geral. Então, a gente sabe que existe essa dificuldade de acesso à internet, né, por parte dos alunos, então a gente imaginou que seria mais difícil a gente estar em contato nesse momento com as crianças, né, com os jovens, alunas e alunos dessas escolas com as quais a gente trabalha. Então, a gente entendeu que nesse momento seria mais eficiente que a gente pudesse se voltar mais diretamente para as professoras e professores das escolas. Então, o objetivo dessas palestras, desses minicursos, dessas atividades, é oferecer aos professores uma reflexão teórica e prática sobre a antiguidade clássica, para que esses professores, educadores, pesquisadores possam se sentir mais à vontade para levar as discussões da antiguidade clássica para o espaço da sala de aula, né? Bom, tendo então feito a apresentação do projeto, e
eu queria, antes de apresentar o professor Leandro, que já está aqui conosco, eu queria só dar algumas brevíssimas informações sobre a dinâmica da nossa atividade. Primeiro, dizer que os certificados vão ser enviados por e-mail, para o e-mail que vocês colocaram na inscrição de vocês, no prazo de até 30 dias, tá? A partir da data de hoje. Dizer também que a gente vai passar uma lista de presença. A Mariana Jabor, que vai me ajudar aqui na coordenação dessa atividade, vai colocar aqui o link para a lista aqui no chat. Então, por favor, fiquem atentos a esse link para que vocês possam preencher colocando o nome de vocês, tá bom? E, por fim, dizer que a nossa atividade está sendo gravada e a gente vai disponibilizar em breve, tá? Então, a gente vai colocar as informações sobre o compartilhamento desse vídeo nas nossas redes sociais, tá certo? Bom, eu agora gostaria de apresentar, com muita alegria, com muita felicidade, né, o meu amigo querido, o professor Leandro Eco, né, com quem eu tenho uma longa amizade, né? O professor Leandro Eco aceitou muito gentilmente estar aqui conosco e compartilhando aqui com o projeto, com todos nós, alguns dos seus saberes. E hoje ele vai falar sobre alimentação, né, e mito. Né, o título da sua palestra é Na Mesa com os Gregos Antigos, Mito e Alimentação. O professor Leandro Eco é professor de História Antiga da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pós-doutorando no MAI-USP. Né? Então, é com muita alegria, com muita honra que eu passo a palavra ao professor Leandro. Eu queria só dizer que a gente vai ter primeiro a fala do professor Leandro e depois a gente vai ter um momento de bate-papo, de debate. Então, quem tiver perguntas, já pode ir colocando as perguntas e os comentários no chat, e aí depois, no segundo momento da nossa atividade, a gente vai passar para o debate. A palavra é sua, Leandro. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok? Bom, eu vou já aqui colocar o meu conjunto de slides da apresentação, e aí já começo a conversa aí com vocês. Só um minuto, vou fazer esse compartilhamento. Vamos lá. Compartilhando. Já conseguem ver? Está abrindo aqui. Sim. Bom, aí, diante da proposta que eu dialoguei com a Kátia, minha amiga, eu pensei em alguma coisa que tenha uma relação com algumas leituras que eu tenho feito ultimamente e que acabaram culminando em uma área de interesse propriamente levada para o meu pós-doutoramento em arqueologia na USP. Então, esse conjunto de reflexões que eu vou trazer para vocês, essas ideias, essas informações, elas têm um objetivo geral de instrumentalizar vocês, que estão me ouvindo, a pensar sobre o lugar do alimento entre os gregos antigos e, claro, também aí poder estabelecer um diálogo com aquilo que nós compreendemos aí como sendo o nosso contexto alimentar, a nossa tradição alimentar, que é oriunda de uma historicidade multicultural muito grande, enquanto nós, brasileiros. Então, na mesa com os gregos antigos é um convite para a gente refletir sobre duas coisas, sobre o mito e a alimentação, mas na minha fala, propriamente, eu vou falar um pouco antes sobre a questão da alimentação, para depois falar sobre alguns
da alimentação presente dentro da mitologia grega. Bom, alguns prolegômenos inevitáveis. Quando a gente pensa sobre o passado, há em nós um interesse de nos aproximar desse passado. E a gente acaba buscando aspectos que nos aproximem desse passado, desse tempo transcorrido. Elementos de identidade. O que do passado eu me espelho, eu me identifico. É normal cada um de nós ter, em relação ao passado, uma área específica de interesse. Claro, podemos ter muitos interesses, mas é normal que a gente tenha sempre um interesse a mais. Um interesse a mais pela política, um interesse a mais pela economia, pela cultura, pelas relações de trabalho, enfim. E a alimentação, dentro desse conjunto de interesses, sem dúvida alguma, é uma coisa que nos interessa. Essa grande área da chamada história e cultura da alimentação, ela parte desse nosso interesse sobre o passado, sobre a alimentação no passado. Então, vamos ver aí alguns aspectos gerais dessa grande área. Primeiro, nós temos que nos perguntar qual que é o lugar do alimento na história. Uma resposta óbvia seria, é tudo, não é? Porque nós dependemos dele. No entanto, em relação ao alimento como objeto de estudo, ele nem sempre esteve presente. A sua presença começa aí entre o século XIX e o século XX, indo aí desde uma curiosidade taxonômica até o estabelecimento de marcos sobre a sua importância. O grande historiador da segunda geração dos Anali, né, Fernand Braudel, é um dos que primeiramente delimita esse grande campo quando ele pontua dentro da sua grande obra sobre as estruturas do cotidiano, a materialidade da civilização do Mediterrâneo, quais são os aspectos mais imediatos da sobrevivência humana. E aí nós temos a comida, a habitação e o vestuário como elementos importantes. Dessa forma, historiograficamente, o alimento ele começa a entrar no campo de reflexão dos historiadores de uma forma mais amadurecida. No entanto, é na década de 1970 que a historiografia ela vai ganhar um marco delimitador que vai solidificar a possibilidade de estudos sobre a alimentação. Isso vem de uma publicação de dois historiadores franceses, Jacques Legoff e Pierre Nora, uma coletânea de vários textos, que no Brasil foi publicada em 3 volumes, História, Novos Objetos, História, Novos Problemas, História, Novas Abordagens, mas, em síntese, esses dois franceses, eles querem nos mostrar a coexistência de vários tipos de história igualmente válidos. E, obviamente, a história e cultura da alimentação se insere como esse campo da história igualmente válido frente aos outros. A partir daí, alguns historiadores, como Jean-Paul Aron, Jean-Louis Flandrin e Máximo Montanari, eles deslocam o foco da história em migalhas para o comer e para aquele que come. E aí, através desses novos paradigmas, o ensinamento dos Anali era para que a comida fosse levada a sério pelos historiadores. Assim, nos afirma Carlos Antunes, que foi um dos pioneiros na história e cultura da alimentação dentro do Brasil, ele nos diz: o que se come é tão importante quanto quando se come, onde se come, como se come e com quem se come. Enfim, este é o lugar da alimentação na história. Bom, sobre a história e cultura da alimentação, cabe pontuar e delimitar o lugar e o conjunto de interesses que ela possui. Bom, essa grande área, ela busca estudar as preferências alimentares, a significação simbólica dos alimentos, as proibições dietéticas e religiosas, os hábitos culinários, a etiqueta e o comportamento à mesa. E, de maneira geral, as relações que a alimentação mantém em cada sociedade com os mitos, a cultura
e as estruturas sociais. Tudo isso ao sabor dos processos históricos. Bom, nessa minha fala, terminados esses prolegômenos, o que nós vamos ver aqui? Primeiro, alguns aspectos gerais sobre a alimentação grega antiga. Porque é interessante introduzir alguns elementos gerais, alguns talvez dos quais nós já tenhamos algum conhecimento, outros talvez, pelo menos da forma como os historiadores estruturam, seja alguma novidade. Depois vamos observar, dentro do mito grego, como a alimentação aparece. Né? E aí a gente tem vários exemplos que tem ali em cena a questão da alimentação. E também, né, vamos pensar nesse mito associado a uma base alimentar grega antiga, ou uma base alimentar mediterrânica, se a gente pensar em uma grande influência nesse sentido. E aí, no corpo do texto, algumas fontes diversas elas vão aparecer, apesar que eu selecionei apenas algumas poucas, diante do tempo que nós temos aqui para conversar. Bom, como estamos falando de história e cultura da alimentação, a minha fala ela está dividida em 3 partes. Então, comecemos aí pelos antepastos, né, falando sobre a alimentação no mundo grego antigo. Bom, de certa forma, quando nós pensamos na alimentação no mundo grego antigo, nós estamos falando de sistemas alimentares, de modelos de civilização, de um homem que começou a aprimorar os processos de lida com as plantas, com os animais, né? Isso pensando, obviamente, em uma longa duração, de um homem que já cozinhava os seus alimentos e, conceitualmente, até separava aquilo que era o cru e o cozido, colocando o cru e o cozido, por exemplo, como elementos de identidade ou elementos separadores entre o mundo civilizado e o mundo bárbaro. Bom, grosso modo, né, eu quero fazer umas pequenas ressalvas, porque quando nós falamos sobre o mundo grego antigo, nós falamos de um mundo que possui inúmeras relações dentro do chamado périplo do Mediterrâneo, dentro das várias zonas de influência para onde os gregos continentais estenderam os seus braços, estenderam a sua cultura. Mas, além disso, não é apenas os gregos estenderem os seus braços. A partir do momento, né, em que esse Mediterrâneo, né, ele é um conjunto de relações, nós podemos falar que é um conjunto de redes, de relações muito sólidas e plurais, eles também, obviamente, sofreram inúmeras influências do Oriente Próximo, do Oriente Distante, do Norte da África, enfim, de diversas regiões. Então, quando nós falamos, né, que estamos à mesa com esses gregos antigos, nós temos que pensar e considerar também, obviamente, essa pluralidade, essa circulação de cultura material, essa circulação de saberes, a circulação de ingredientes, um comércio marítimo muito rico dentro, né, do périplo mediterrâneo, enfim, múltiplas relações. Aqui a gente tem, então, um mapa aí, né, projetado com a Grécia e algumas setas saindo da Grécia, mostrando, né, lugares para onde os gregos estenderam os seus braços. Pois bem, consideradas essas ideias, vamos pensar em alguns elementos básicos. Quando nós falamos sobre os gregos antigos, nós sempre temos em mente as ideias de que eram povos que adoravam se banquetear, né? Temos essa ideia, né, do simpósio, né, como um momento em que coisas interessantes aconteciam. Né? Mas, então, basicamente, a gente tem que pensar que esses 2 elementos, eles são elementos, de fato, basilares. Mas é interessante a gente pensar também que quando a gente fala de mundo grego antigo, nós estamos falando de dezenas de cidades-estados, né,
E entre essas dezenas de cidades e estados, a gente tem algumas variações. E, obviamente, que existe uma tendência aqui, né, a gente pensar no caso de Atenas, né, ou pensando, né, em Esparta ainda, mas o foco ele sempre acaba por vir um pouquinho mais para Atenas, né, ou para esse modo de vida ático-ateniense, né? Porém, mesmo se a gente considerar essas duas ideias, a do banquete e a do simpósio, de certa forma, ou um ou outro, ou os dois, a depender da influência da cidade-estado, né, ele existia de alguma forma. Porque dentro da cultura grega existe essa complexidade da forma de pensar, de comer, e o sentido, né, também, né, como cada, né, um desses espaços, né, representados pelas polis significa. Bom, mas vamos ver alguns desses elementos gerais. A gente tem, né, pensando na história e cultura da alimentação no mundo grego, a ideia de que no início os deuses e os homens eles estavam juntos nos banquetes. Até que um determinado episódio dentro da mitologia, né, que nós vamos comentar um pouco depois, causa a separação. E, obviamente, né, nessa separação, a punição ela vem para quem? Vem para os homens. Os homens, nesse sentido, passam a ser obrigados a trabalhar para se alimentar. E mais ainda, ele tem que trabalhar, tem que ter mulher, né? Ou no caso, eles têm que se casar para procriar, né? E ele é condenado a essa situação de mortalidade. No Olimpo, a gente tem o banquete como um passatempo predileto dos deuses. A ambrosia, o néctar, a conversa, a música, vinho, uma felicidade despreocupada. Elementos interessantes associados ao ato de se alimentar, se nós pensamos quando nós, né, que adoramos, obviamente, dentro da nossa cultura, nos banquetear, né, gostamos também de ter lapsos dessa felicidade despreocupada. Entre os homens, o banquete ele se torna um sinal da sua condição de mortalidade. O alimento ele é fruto do trabalho, o alimento real, né? E ele, além disso, além de conseguir o alimento com o suor do seu rosto, ele tem que honrar aos deuses. O sacrifício, né, que ocorria nos templos, aquele sacrifício que, por vezes, antecedia grandes festivais, ele era um momento em que se dava um pouco do alimento humano, fruto do trabalho, para os deuses, mostrando esse respeito. E resta a todos um sonho, né, de uma época de ouro, narrada, por exemplo, por Telecleides, né, um autor cômico, em um trecho que se encontra dentro das Ampicciones de Ateneu. Sobre essa época de ouro, nos diz Telecleides, abro aspas, eu agora vou descrever o estilo de vida que está na origem dos homens. Antes de tudo, havia paz para todos, como gotas d'água no oceano. A terra não produzia terror nem doenças, e os alimentos apareciam espontaneamente. Em todos os regatos corria vinho. O pão de cevada disputava com o pão de trigo em volta à boca dos homens, suplicando-lhes que o engolissem, se eles gostassem mais do pão branco. O peixe ia para as casas, fritavam-no sozinho e servia-se à mesa. Um rio de sopa corria próximo aos leitos de mesa, carregando quentes pedaços de carne. Canais de molho picante estavam à disposição de quem os quisesse. Bastava umedecer seu pedaço e engoli-lo bem temperado. Nos pratos vazios apareciam bolos salpicados de especiaria. As cotovias assadas, acompanhadas de empadas ao leite, voavam para a garganta e os bolos empurravam-se em um tumulto de guerra em volta dos maxilares. As crianças brincavam de 5 pedrinhas
com delicados pedaços de útero de porca e de guloseimas. Os homens de então eram corpulentos, enormes, gigantes. Nos narra Telecleides, tem até um tom, né, chistoso, obviamente, por se tratar de um cômico, como era essa época de ouro, interrompida, né, obviamente, pelo episódio prometeico. Mas, grosso modo, né, como que a gente poderia definir o banquete, agora pensando nesse mundo humano? Bom, para os gregos, o banquete era uma coisa séria. E nem todo ser humano estava apto ao banquete. O banquete é um sinal de civilização. Os seres não civilizados ignoram ou fazem mau uso do banquete. Ignoram os chamados comportamentos epulares, comportamentos à mesa. O grego, então, se vê como um humano civilizado, compreendendo o universo de regras que rege o banquete. Comer é diferente de se alimentar. Comer, né, coletivamente é diferente de simplesmente se alimentar. O que se come, para os gregos, é questionável. A ausência das regras para as refeições é questionável. Então, tudo que foge a essas regras dos gregos é digno, né, de um comportamento de bárbaros. As refeições, então, elas têm seu lugar em uma história cultural, e sua instituição marca o início das relações comunitárias de um povo que coincidem, em maior ou menor grau, com a constituição de uma identidade política. O banquete, para os gregos, ele tem um quê de político. Desta forma, então, o banquete ele configura-se como uma refeição coletiva, demonstrando a comensalidade, a construção de vínculos sociais e políticos, construindo uma forma de identidade, criando e ou reforçando elos. O simpósio, que é uma outra coisa, um segundo momento, um pós-banquete, por sua vez, é aquele instante em que se bebe, se toma o vinho, se aprofunda a socialização. Pode haver cultura e divertimento. Mas, e o cotidiano? Nem tudo são pompas e circunstâncias. Os gregos não viviam, obviamente, só de banquete, de fartura e dessas relações. As pessoas tinham que trabalhar, tinham o seu dia a dia. É um pouco mais difícil nós sondarmos como era esse dia a dia dos gregos. Mas, de certa forma, e de uma forma mais ampla, a gente pode dizer que eles tinham uma forma, até de certa forma mesmo, comedida de vida. O dia normal de um grego começava, né, com o alvorecer, né, nascer do sol, e até o anoitecer, né, esse anoitecer aí iniciando ali em torno das 15 horas. E as refeições elas se espalhavam aí pelo dia em torno de 3 refeições. Né, uma de manhã, né, uma no meio do dia e uma noite. Né? Nada parecido com essa ideia, né, de cotidiana de 5, 6 refeições. Né? Enfim, no café da manhã se comia algo básico, né? Um pão, um azeite, qualquer coisa que estivesse ali à disposição, uma fruta, alguma coisa rápida, né? Para começar ali o dia do trabalho. Né? Quando, obviamente, era uma família mais abastada, tinha inserção de mais elementos, né? De grãos que poderiam aparecer, né? Mas o pão ele sempre era um elemento presente, né? Junto com o azeite. A refeição do meio do dia incluía, né, mel, queijo, né, pão também, mas também não era uma refeição tão farta. Né? A gente tem que considerar a possibilidade de variação, obviamente, em relação às posses, né, das famílias. E a refeição da noite, que aí era uma refeição um pouco mais substanciosa, obviamente mais pão, alguma carne, né? A carne não era um elemento tão presente assim, né, nessa alimentação. Vinho, queijo, legumes, verdura, peixe, né? Raro, né? Mas presente também, e frutas
diversas. É daí que a gente tem, né, dessa base que a gente tem aquilo que denominamos dentro da nutrição, né, ou da história da nutrição, né, ou dentro da gastronomia, a tríade mediterrânica. Né? O azeite, a farinha e o vinho, que tem uma associação com essas divindades gregas, Atena, Deméter e Dionísio, como nós vamos ver depois, né, logo em seguida. As variações, né, por exemplo, que foram delegadas a outros tempos históricos, também têm as suas formas relacionadas com o azeite, o trigo e o vinho. O azeite, né, do mundo grego, no mundo cristão, recebe uma forma de sacralização, aquele azeite que se torna um meio da unção, né, um alimento puro e saudável. O trigo se metamorfoseia no corpo sagrado de um Cristo, né? E aparece nas massas e aparece no desenvolvimento da história da cerveja. O vinho se transforma no sangue sagrado, né? Que antes era sinônimo de uma embriaguez festiva, por vezes até uma embriaguez erotizante, vai se transformando em um alimento antioxidante, né? Que também, junto ao azeite, forma aí, né, um alimento antioxidante. Então, nós temos aí a base de um sistema alimentar. Passemos agora ao nosso segundo momento, né? Pensando nesse prato principal, falando sobre mitologia e alimentação. O que a gente observa nos mitos? Da mesma forma como os gregos transportavam para os mitos valores sociais, políticos, culturais, da língua que os diferenciava de outros povos, nós também temos isso relacionado à alimentação. E aí, dentro da alimentação, nós temos origens e histórias fabulosas relacionadas a alguns alimentos principais. E também aparece, dentro da mitologia, em algumas anedotas, algumas outras pequenas histórias, algumas funções do alimento, né? O alimento, uma necessidade, o alimento, uma dádiva, o alimento como punição, né? Ou aí, no caso, a ausência do alimento como a punição. E aqui eu trouxe uma base diferente, né? Saindo do eixo aí de Homero e Hesíodo, eu trouxe aqui alguns recortes da chamada Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Né? Essa figura, né, esse Apolodoro, ou esse pseudo-Apolodoro, como colocam aí, está aí cercado na sua biografia, né, de dúvidas sobre a sua datação. Né? A gente tem um Apolodoro, que é um gramático grego do século II a.C., né, um gramático ateniense, mas, segundo ali os estudos, a partir da atribuição pelo estilo e pela escrita, deslocam o Apolodoro, né, aí já para o século I a II depois de Cristo. E aí, por vezes, a gente tem o nome dele como Apolodoro ou pseudo-Apolodoro. Né? Mas essa biblioteca mitológica, ela é associada a esse indivíduo aí emblemático, Apolodoro ou pseudo-Apolodoro. E Apolodoro fez o quê? Ele fez o que o Hesíodo fez, mas em prosa. E, obviamente, né, como ele escreve posteriormente a Hesíodo, e Homero e diversos outros autores, né, ele bebe nas fontes clássicas de Homero, de Hesíodo, de poetas trágicos. Mas ele estabelece a mitologia grega, um compêndio de mitologia grega, unindo informações de períodos anteriores de uma riqueza muito grande. Muito se usa de Apolodoro, né, mas eu acho que pouco se cita de Apolodoro. Se nós pegarmos alguns dicionários básicos de mitologia grega e formos confrontar com elementos mitológicos presentes na Ilíada, na Odisseia, no Trabalho aos Dias ou na Teogonia, nós vamos ver algumas coisas que não se encontram
Mas se nós vamos ver o detalhamento dos verbetes, a gente pode quase falar de verbetes em Apolodoro, a sua biblioteca mitológica, nós vamos encontrar essas informações. Então, é uma fonte riquíssima, né? A gente tem, claro, que ter os cuidados ao lidar com ele, com essa obra, né? Mas uma fonte riquíssima, né? Foi escrita em grego, né? E a gente tem algumas traduções. Em língua portuguesa eu não encontrei nenhuma, mas a gente tem em inglês e espanhol traduções disponíveis, inclusive para download. Né? A base, né, a fonte básica que eu usei aqui para trazer as informações para a gente é dessa biblioteca mitológica. E aí a primeira historieta que eu trago para a gente aqui é o mito do Prometeu. Prometeu nos tirou do frio e nos tirou do escuro. Né? Por quê? Prometeu moldou os homens da água e da terra e deu a eles o fogo, né, que ele havia escondido em um talo de erva doce, desconhecido, sob desconhecimento de Zeus. Quando Zeus soube disso, ordenou a Hefesto que pregasse Prometeu no Monte Calmas, na Sítia. Prometeu ficou preso lá por muitos anos, e uma águia descia sobre ele diariamente comendo o seu fígado, que crescia novamente durante a noite. Esta é a penalidade pela qual Prometeu pagou, roubando o fogo, né? Até que Hércules, um dia, né, poderia ter vindo a libertar. Desse mito de Prometeu, né, pensando nessa ideia do fogo, é claro, a gente tem uma polissemia, né, mas aí entre o conhecimento, a ciência, a luz, e aqui para nós o fogo, que transforma o cru em cozido. E o cozido, né, da segurança. A luz e o fogo trazem segurança também, uma segurança alimentar. E separa o civilizado do bárbaro. Esse é um primeiro elemento que eu trago, né, dentro da mitologia, da alimentação, a questão do fogo. Mas aí a gente tem também a presença de uma Atena, que está para além, né, da ideia de sabedoria. E dentro da narrativa de Apolodoro, a gente tem ali presente a contenda entre Atena e Poseidon, por dar nome a uma cidade. Nos narra ali Apolodoro. Cíclopes, que nasceu da terra com o corpo metade homem, metade cobra, foi o primeiro rei da Ática. A terra anteriormente chamada de Acte, ele deu o nome de Cecrópia, uma homenagem a si mesmo. Em seu tempo, eles dizem, os deuses decidiram atribuir cidades para si próprios, em que um receberia as suas próprias honras. Poseidon veio primeiro para a Ática. Ele atingiu o solo no meio da Acrópole com seu tridente, produzindo o mar, que eles agora chamam de Erecteis. Atena veio atrás dele e, tornando Cíclopes uma testemunha, tomou posse da Ática, plantando uma oliveira, que ainda pode ser vista no Pandrósion. Quando os dois, Atena e Poseidon, lutaram pela terra, Zeus parou a luta, nomeando os 12 deuses como juízes. Não Cíclopes, né, e Cranaus, como alguns disseram, nem Erisicton. Eles decidiram premiar a terra para Atenas, porque os Cíclopes testemunhou que ela foi a primeira a plantar a oliveira. Atena, portanto, chamou a cidade de Atenas pelo seu próprio nome. Poseidon, em fúria, inunda a planície triasiana e coloca a Ática sob água. E entre os itens alimentares do Mediterrâneo, o que a gente tem, né, do Mediterrâneo antigo ao moderno é justamente a oliveira, o azeite e as azeitonas. Né? São as oliveiras, inclusive, transformadoras de paisagens, configurando imagens que nós temos, né, na própria ateniense, né, entre o passado e o presente. E dentro dessa contenda de Poseidon e Atena, julgaram os deuses que a oliveira é mais útil para a vida dos humanos do que a água salobra posta por Poseidon. E temos também aí a inserção de um outro elemento, né, da figura de Deméter, né, que está entre as lágrimas e a fertilidade dos cereais. E aí temos a descrição
de Apolodoro, do momento em que Perséfone, a filha de Deméter, era, né, por Plutão e levada ao Hades. Plutão se apaixonou por Perséfone e carregou-a secretamente com a ajuda de Zeus. Carregando uma tocha, Deméter procurou por ela por toda a terra, dia e noite. Quando soube com os habitantes as histórias de Hermion, que Plutão a sequestrou, ela deixou o céu e os deuses com raiva e veio para Eleusis na forma de uma mulher mortal. Primeiro, ela se sentou em uma pedra chamada Agelastro. Agelastro é uma palavra que quer dizer alguém que não ri, né? Ao lado de um poço chamado Calícoros. Então, foi até Celeus, o rei de Eleusinos. Quando as mulheres no palácio lhe disseram para se sentar ao lado delas, uma velha chamada Iambe contou uma piada e fez a deusa sorrir. Por isso dizem que as mulheres brincam nas desmofórias. Quando Zeus ordenou que Plutão devolvesse Cor, um dos outros nomes, né, de Perséfone, ele deu a ela sementes de uma romã, né, para comer e evitar que ela permanecesse com sua mãe. Inconsciente do seu efeito, ela engoliu. A ideia era que se Perséfone engolisse as sementes da romã, ela não conseguiria deixar o Hades. Testemunhando Ascalafos, o filho Acheron e Górgira, contra ela, Deméter colocou uma pedra pesada, prendendo Ascalafos ao Hades. Perséfone foi compelida a passar um terço do ano com Plutão e o resto com os deuses. Então, aí, o que a gente tem a ideia de que a deusa que chora na ausência da filha é aquela que sorri e fertiliza a terra quando dá presença, né, da sua parte. E é quando a Perséfone, né, está com sua mãe que florescem os grãos, que abunda a fertilidade, né, nos campos de trigo ou de cevada. E aí aparece aquela que a Perséfone ficaria um terço junto com Deméter, né? Um terço ela ficaria com o Plutão, no Hades, e o outro terço, porque sobra um terço do ano ainda, talvez esse outro terço ela ficasse com Adonis, né? Por quem ela desenvolveu um grande apreço, né? Tendo-o conhecido no Hades. E aí chegamos à figura de um Dioniso errante, né? Um Dioniso errante que acerta no vinho, né? Dionísio inventou, nos diz Apolodoro, a fabricação do vinho a partir das uvas, e após isso ele foi levado à loucura por ela. Vagou pelo Egito, pela Síria. Proteus, reis do Egito, o recebeu primeiro, mas depois ele veio para Cibela, na Frígia. Lá ele foi purificado por Réia, aprendeu os ritos de iniciação, e depois de receber dela o manto de iniciado, apressou-se para a Trácia. A gente tem um Dionísio, um meio-deus errante, que aprende no Oriente sobre a videira, as uvas e o seu néctar fermentado. E é perseguido por fruto de ciúmes de Hera em relação a esse namorar, né, de Zeus e Semele, e percorre o mundo. Quando ele regressa ao mundo grego, ele recebe, ele assume o estatuto divino, é festejado e passa, então, a permear, né, o nosso imaginário. Se a gente pensar nos grãos, né, básicos, principalmente trigo e cevada, se nós pensarmos na oliveira, né, propriamente a oliveira que produz azeitona, de onde é possível produzir o azeite, e se nós pensarmos, né, na planta, né, na videira, na vitis vinífera, a gente tem ali, né, uma herança do Oriente, uma influência fenícia, né, de alimentos que saem do desconhecimento para o conhecimento, né, e aí entre os gregos, né, passam a ser dominadas de uma forma que começam a fazer prática, né, da sua base alimentar. Mas a gente ainda tem dentro da mitologia outras histórias, né? E aqui eu vou falar um pouquinho mais rapidamente sobre essas histórias, aí, só para deixar vocês com gosto, né? Para que, quem sabe, vocês
busquem ler, né, as histórias, né, trazidas pela Biblioteca Mitológica de Apolodoro. A gente tem, por exemplo, a figura do Cíclope, né, Polifemo, que parece muito simpático na logo do Mitologando, né, mas o Cíclope, né, aquele Cíclope que a gente vê lá na Odisseia, é aquele que come um alimento cru e que comete a falta de não ser um bom anfitrião, né, para Odisseu e os seus companheiros, né. A gente tem a figura de Erisícton, né, um herói tessália, né, que é condenado a uma fome insaciável como castigo por abater as árvores, né, de um bosque sagrado de Deméter. A gente tem a figura de Tântalos, né, filho de Zeus e Plutô, que, por revelar, né, segredos dos banquetes divinos aos homens, é preso, é punido no Hades, né, preso com uma pedra, né, e em uma outra versão, né, ele é condenado a ter sede e fome eternas. Ele tem água até o pescoço, mas ele não consegue beber a água. Ele tem frutas à sua disposição na sua cabeça, mas ele não conseguia comer essas frutas. Então, aparece a faceta do alimento como uma punição no tocante à sua ausência. Temos também a história de Fineu, um rei da Trácia, né, que era dotado de poderes divinatórios, cegou a si, né, para ter uma vida mais longa e não tão desgastante, né, exercendo esses poderes divinatórios, mas é castigado por Hélios, que acha um absurdo ele ter se cegado, né, ou privado seus olhos da luz do sol. Então ele o pune, né, fazendo com que Árpias tomasse o seu alimento antes que ele os ingerisse. Portanto, mais uma vez, a fome aí como uma punição. E a última figura que eu trago é a figura de Tiestes, filho de Pélopes e Hipodâmia, que até aparece em uma tragédia de Sêneca. E ele é punido, né, por ser amante da esposa do seu irmão, Atreu, né, o qual mata os filhos de Tiestes, os cozinha, né, esconde a cabeça e os outros membros e dá a Tiestes os seus filhos como refeição. E Tiestes come, então, a carne humana como um tabu também. Para os gregos, obviamente, os seres civilizados não comem a carne humana. Bom, indo aí mais para o final dessa minha fala, vamos falar aí para a nossa sobremesa, né? Para a sobremesa eu trago aí a cultura material, né? A cultura material e a alimentação no mundo grego antigo. Claro, né, se a gente for falar sobre cultura material nesse mundo grego antigo, é bastante coisa que vai aparecer, mas aqui eu só vou cercar alguns elementos e colocar dois exemplos. Né? O que há de mais fabuloso em termos de cultura material, quando a gente pensa no mundo grego antigo, são os seus vasos, espalhados pelo Mediterrâneo, mostrando as múltiplas relações, né, dos gregos com as diversas localidades desse Mediterrâneo. E aí dos vasos, quando a gente pensa na biografia desses vasos, né, na antiguidade, sobre a circulação, as suas trajetórias, as suas formas e funções, e os elementos iconográficos que aparecem nesses vasos, a gente consegue vislumbrar diversos elementos sobre da história da cultura da alimentação. Bom, só algum comentário antes de passar para a imagem seguinte. Só se nós pensarmos sobre alguns dos principais vasos gregos, a maioria deles, né, dos tipos mais conhecidos, já tem uma relação, né, com algum aspecto alimentar. Né? Se a gente pensar, por exemplo, nos pitói, né, os pitóis eram vasos enormes, né, que eram utilizados para fermentação ou armazenagem de vinho. A hídria, né, como o próprio nome diz, né, que era usada para o armazenamento da água. A ânfora, né, que era utilizada para o transporte ou como embalagem, né, para o comércio, né, do vinho e do azeite. A crátera, que era utilizada para misturar a água e o vinho. Né. O cântaro, que era utilizado, né, para beber, bebia ou água ou vinho. A enócua, que era um vaso, né, um jarro, né, para servir o vinho.
o Kylix, ou sílice, né, que era uma espécie de taça também, que era utilizada para beber o vinho. O psíctere, que era um vaso utilizado para resfriar o vinho. Ele tinha, né, um abaulado que era submerso na água, e ajudava a resfriar o vinho. E existe uma outra taça também, que, se eu não me engano, se chama riton, né, que era utilizada para se beber o vinho. E aqui só 2 elementos para vocês, né? A gente tem aqui essa fotografia, né, em preto e branco, de fundo cinza escuro, que mostra 4 ânforas para transporte de bebida, né? Aí elas estão alinhadas para serem comparadas, né, em pé. Cada ânfora ela possui um bocal para verter bebida, 2 alças para segurar, um corpo ovalado, né, e uma base afinada, pontiaguda. As da esquerda são de Lesbos, de por volta do século V a.C., e as das direitas são de Tassos, entre o século IV e o século III a.C. Lesbos e Tassos eram 2 grandes regiões produtoras de vinho. E esses dois exemplos postos aí para vocês, né, são de ânforas que eram utilizadas como embalagem para o comércio de vinho. Então, embalava-se o vinho, lacrava-se ali a ponta, armazenava-se, né, esses vasos, né, dentro dos navios, né, e eram as embalagens, né, para se transformar. Igual hoje nós temos as nossas pequenas embalagens ou garrafões de vinho, né, eles tinham essas ânforas. E às vezes a gente está pensando, mas por que eles faziam essas ânforas pontiagudas? Quando a gente pensa na questão do transporte, do tirar de um lugar para o outro, se você pega nas 2 alças, é mais fácil de ir rodando ela, né? Porque poderia ter um determinado peso ali. E também existia uma base, né? Ou de madeira, ou mesmo de cerâmica, às vezes para deixar ela em pé. E dentro dos navios, quando elas eram colocadas, né? Elas eram colocadas inclinadas, mais ou menos da forma como vocês conseguem ver aí nas imagens, e claro que se colocava ali entre uma e outra, às vezes, alguma coisa para proteger ali contra a vibração, né, no decorrer do transporte. Então percebam que são essas ânforas um pouco mais rústicas do que aquelas ânforas mais tradicionais que vocês estão mais habituados. Que são essas figuradas, né, com figuras vermelhas ou figuras negras, né. E aqui, né, o segundo item que eu trago, né, nessa figura aí, a gente tem a imagem, né, de uma parte de um kylix, né, de um sílice, uma espécie de taça, decorada com figuras vermelhas e fundo negro, uma cena que mostra um banquete com 3 pessoas deitadas sobre clinês, né, uma espécie de sofá aí, né, utilizada, né, dentro dos banquetes, né. Da esquerda para a direita, a gente tem uma primeira pessoa tocando um almus, né, uma espécie de flauta. A segunda e a terceira pessoas estão com outros kylix em mãos e parecem conversar, né, brindar ali ou beber. Né. Aí um exemplo, né, de um kylix de figuras vermelhas. Tem ali até uma atribuição, né, ao artesão Brigos, né, datada aí de cerca de 500 a.C., presente numa coleção específica, né, Bourguignon, no Museu do Louvre. Né. Bom, um epílogo, né, passado, né, por essa nossa refeição de conhecimento. Né. Temos um pouco de gregos antigos em nós? Né? Bom, se nós pensarmos fora de todos os aspectos culturais relacionados à literatura, arquitetura, mitologia, história, temos no âmbito alimentar algo, né, da tríade mediterrânica. Né? Porém, conceitualmente, mais abrangentemente, a gente poderia pensar que a gente tem uma herança dessa tríade mediterrânica, mas ela é agora, né, dotada de uma outra forma, mas possui elementos da tríade mediterrânica antiga. A gente tem, nessa tríade mediterrânica contemporânea, né, uma variação, né, mas uma alimentação com
uma presença de frutas frescas, pães, cereais, batatas, nozes leguminosas, sementes, o azeite de oliva, né? Uma moderada proporção de alimentos como peixes, aves e lácteos, né? E um consumo de vinho diário junto às refeições, em baixas ou moderadas, adoro essa palavra, moderadas, dentro dessa sugestão alimentar, né? Em moderadas proporções. Então, nesse epílogo, dá para nós falarmos que temos um pouco, né, de gregos antigos em nossa alimentação. E aí, eu finalizo, né, com esse epílogo, né, e com essa brincadeira, né, de que gregos e loucos, todos temos um pouco. Obrigado pela atenção e para o compartilhamento aqui, é um possível diálogo. Professor Leandro, muito obrigada por essa fala tão deliciosa, tão saborosa. A gente vai passar agora para a segunda etapa da nossa atividade, que é a conversa, né? Então, por favor, coloquem no chat as suas perguntas, comentários, que a Mariana vai organizar para que o professor Leandro possa fazer os seus comentários, tá bom? Mariana, já temos perguntas? Boa noite. Sim, o Luiz Gustavo gostaria de saber se as pessoas em geral ou os atletas dessa antiguidade grega também se submetiam a dietas ou alimentos específicos, e se existe alguma documentação material que evidencie algo nesse sentido. Até onde sei, ele dizendo, na escola pitagórica, por exemplo, discutiam sobre o consumo de feijões, por exemplo. Bom, assim, eu coloquei aqui algumas ideias gerais, mas se a gente for pensar, por exemplo, em algumas fontes, né, se a gente for pensar sobre a questão da saúde mesmo, relacionada à medicina e à nutrição, a gente pode, sim, entender aí uma alimentação variada, né? A depender do tipo de atividade que você faz, e aí, claramente, a figura do atleta, né? O atleta, antes de tudo, ele é também um cidadão, né? Ele participa da vida, participa das atividades, mas ele tem momentos específicos em que ele vai se especializar nessa sua prática esportiva. E se aí a gente vai observar, né, uma diferenciação alimentar, pelo menos em termos de documentação escrita, a gente tem, estou tentando lembrar o nome do corpus, né, documental, inclusive quem estuda bastante esse corpus documental, e tem um artigo sobre isso daí, é o professor Henrique Cairuz, né, aí da UFRJ, não sei se está na UFRJ ainda, né? Só me fugiu o nome aqui, peço perdão, né? Mas a gente consegue observar também dentro, né, da cerâmica os atletas em momentos diversificados, né, de não competição, fazendo ali uma alimentação, né? Não dá para eu falar, né, que eles comiam determinados alimentos ou não, se eles tinham uma forma de suplemento, né, alimentar, né, vamos pensar, né, na transposição dessa nossa palavra moderna, mas eu, particularmente, não consigo definir, a não ser que eles comiam, talvez, em maior quantidade, né? Uma maior quantidade, um maior acesso à proteína, né? Obviamente, né, aos carboidratos, para fornecer bastante glicogênio para as células, para as atividades físicas extenuantes, né? E, obviamente, hidratar, né? Então, elementos básicos ainda hoje. Mas ainda me fugiu o nome do corpus documental, eu vou tentar lembrar aqui. Aí, assim que eu lembrar, eu comento aí, enquanto eu respondo outras perguntas. Obrigada, Leandro. Temos mais perguntas, Mariana? Sim, o professor Diego César Heringer
gostaria que o professor Leandro falasse sobre os rituais para os deuses, oferendas de carnes e etc. E a Mariana Pinheiro da Costa Chaves perguntou se, já falando dos pitagóricos, se há alguma descrição da alimentação deles em Apolodoro, e se é possível estudar a alimentação usando os aforismos de Hipócrates. Hipócrates, você me lembrou do nome, né? O corpus hipocrático, né? Muita coisa sobre alimentação que pode ser observada dentro desse corpus hipocrático. Dentro da biblioteca de Apolodoro, né? Assim, a leitura que eu estou fazendo, o que aparece é muito geral, né, ainda sobre a alimentação, e está relacionado bem a esses aspectos aí que eu pontuei, que aparece a questão do banquete, do simpósio, da comensalidade, alguns alimentos básicos, o alimento como punição, o alimento como dádiva, algo a ser oferecido aí aos deuses, um ou outro episódio que se fala, né, de algum sacrifício, né, e nessa questão da forma como o sacrifício ele era feito, né, basicamente o sacrifício ele tem uma relação com o abatimento, né, um abatimento animal, e uma porção desse animal que é destinada aos deuses e queimada ali, né, imolada no altar, né. E aquilo que é queimado, né, sobe na forma, né, de fumaça, né, de energia, de dádiva para os deuses. Até eu brincava às vezes com os meus alunos que os deuses gregos gostavam, né, de um churrasco, né, de uma porção de carne a eles dedicada. Mas basicamente nesse ritual que a gente tem é uma porção destinada aos deuses, nem sempre são as melhores partes, né? E o restante daquele animal abatido é ali dividido, né, dentro de um banquete, de uma solenidade ali um pouco maior. Especificamente dentro dos festivais, eu não cheguei, né, obviamente, ainda a vislumbrar, que eu estou indo por um outro caminho, né, de pesquisa em que eu estou tentando identificar em termos de cultura material, né, que contentores os gregos eles utilizavam, porque normalmente a gente fala de cerâmica grega, a gente pensa nos vasos, mas enfim, né, você não cozinhava só nos vasos, né, você tinha o fogão, você tinha os pratos a serem utilizados, né, um braseiro, uma lareira, você tinha outros instrumentos ali presentes dentro da cozinha, né? Então, esses outros instrumentos e esses outros contentores, né, no âmbito da cultura material, dentro do espaço da alimentação, é o que eu estou tentando identificar, né, propriamente no desenvolvimento dessa minha pesquisa. Mas essa minha leitura, que é basicamente minha segunda leitura, né, dessa biblioteca de Apolodoro, ela ainda me colocou algumas questões para eu pensar, né, em alguma futura escrita, né. Esses últimos episódios menores que eu coloquei para vocês, né, fora o episódio, né, de Atena, Dionísio e Deméter, esses outros pequenos episódios em que o alimento ele aparece nessas outras facetas, na sua ausência ou presença, são coisas que eu ainda quero voltar, né, para observar dentro dessa biblioteca de Apolodoro. Obrigada, professor Leandro. Temos mais perguntas, Mariana? Sim. A Beatriz Scaramelo perguntou se havia alguma divisão de grupos alimentares e se tinham papéis distintos na cultura. E o Michel pediu para o professor Leandro falar sobre os alimentos usados em rituais religiosos, como leite e bolos no orfismo, por exemplo, e sobre o uso de alimentos nos rituais religiosos, com sacrifícios ou não.
Bom, indo por partes, em relação a essa questão dos grupos alimentares, né? Não sei se eu entendi bem, mas nessa questão social, né? Obviamente, quando a gente pensa na questão do banquete, né? Existe uma diferenciação, né? A comensalidade, ela insere ou ela exclui pessoas, né? Quando você quer estabelecer relações sociais, você convida ou não convida, né? Determinados grupos sociais, determinadas famílias, né? Para fazer parte desse banquete ou não. Em relação a esses alimentos pontuais que colocaram aí na outra pergunta, eu não li nada sobre isso ainda, então eu não vou saber te responder. Tranquilo. Mas, Kátia, depois, se você puder me passar essas perguntas, eu vou ter o maior prazer em ler essas curiosidades pontuais que vocês estão me perguntando, porque também são curiosidades que, né, trazidas por vocês podem se transformar em minhas curiosidades também. Combinado. Falando em curiosidade, a Mariana Spaulucci Feltrin colocou aqui, curiosidade, o professor tem alguma receita para a gente testar? A Universidade de Reading disponibilizou uma receita de café da manhã romano. Fiz uma aula culinária aproximada e os alunos adoraram, por isso gostaria de saber. E o Adriano Fagherazzi colocou aqui, boa noite, professor Leandro. Os vestígios literários nos apontam alguma estranheza por parte do mundo grego, em relação aos alimentos vindos de contatos com outras culturas? Bom, vamos aí por partes. Recentemente, tem uma publicação, deixa eu só abrir aqui na minha pasta de pesquisa qual é essa publicação, só para eu falar o nome, onde aparecem aí algumas receitas, né? Bom, pensando em receitas, a gente tem uma versão de alguns trechos de Arquéstrato, que a professora Carmen Soares, da Universidade de Coimbra, traduziu, né, em uma edição maravilhosa, né, porque ela traduziu os trechos de Arquéstrato presentes, né, em uma outra obra literária, né, tentou listar, né, os ingredientes e modos de preparo, e com o auxílio de um chefe, né, ao fundo, ao final, né, do livro, dessa tradução de Arquéstrato, tradução muito bem comentada, ela colocou ali algumas receitas, né? Carmen Soares, da Universidade de Coimbra, Arquéstrato e Iguarias no Mundo Antigo, né? Então, ele tem lá, né, no final, uma partezinha de receitas. Deixa eu só abrir aqui a minha lista de bibliografia, porque tem um livro e tem isso aqui. É até uma publicação não tão antiga, só estou abrindo o nome do arquivo aqui. Também tem algumas receitas, né? Chama, né, de dois autores, né? Andrew Dalby e Sally Granger, chama The Classical Cookbook, né? E aí, nesse livro, ele tem também uma partezinha ali com receitas. Então, é interessante observar essas duas referências. Depois, não sei se a Kátia ela se comunica bem com vocês, eu posso passar essas duas referências por escrito. Sobre a pergunta aí do Adriano, bem, Adriano, tudo bem? Está em Portugal ainda, meu filho? Sobre essa questão, né, de se os gregos, eles assumiam, né, eu acho que talvez a gente pode pensar nisso, eles assumiam essa sua herança de outros povos, os gregos, eles eram especialistas em helenizar, né, aquilo que entrava dentro do seu mundo, né? E pelo menos, né, nas leituras que eu tenho,
eu não vi eles com essa preocupação, né, de querer dar a origem para determinados alimentos ou não, sendo alimentos deles ou alimentos herdados ou não. Se a gente olha, assim, grosso modo, o fato de incorporar dentro da mitologia certos alimentos, e aqui, se a gente pensar em Dioniso e pensar em Atena, né, só na videira, né, e na oliveira, né, que se desenvolveram do Oriente para o Ocidente, a gente tem uma helenização também, né, desses dois alimentos, né? Mas, assim, mais aprofundadamente, eu não saberia, né, dizer, né, se existem raízes mais profundas aí, se existe alguma outra questão envolta, né, nessa assumir ou não assumir, né, o que é externo, o que é estrangeiro dentro da sua cultura alimentar. Mas quando a gente pensa nesse conjunto de redes, né, de contatos que os gregos tinham com as várias porções do Mediterrâneo, em âmbito de comércio, no âmbito de fundar colônias, né, eles levavam, né, aquilo que produziam, né, e, obviamente, eles também traziam, porque a Grécia também não é um país muito farto, né? A gente tem alguns historiadores que fazem essa análise, né, de fauna e flora, não é um país muito farto em campos, para o plantio, então eles tinham que trazer coisa de fora mesmo para dar conta de responder aí às suas necessidades básicas de existência, né? Até por isso, talvez, eles tinham uma vida até certo ponto, entre aspas, moderada, né, em termos alimentares, né? Obrigada, professor Leandro. Mariana, temos mais perguntas? A Zenate Almeida colocou: boa noite, professor. Existe algum registro de longevidade ligado à alimentação no mundo grego? Bom, assim, essa última citação que eu coloquei aí, que fala dessa tríade mediterrânica ampliada, aí, ela é um estudo do campo da nutrição, né? Grosso modo, existem, sim, estudos científicos que falam, né, de elementos antioxidantes muito importantes para a alimentação humana, presentes, né, no azeite e presentes na uva, né, no vinho, né, propriamente. Existem, sim, vários estudos, né, eles são, né, obviamente, de fora do campo da história, né, refletem sobre outros aspectos, e refletem, sim, sobre essa longevidade. Mas esses estudos, eles são baseados hoje, e acho que os mais, pelo menos dos que eu mais ouvi falar, eles estão ligados, né, à França, né, à Itália e à Grécia. Se eu não me engano, até eu pesquisando, né, às vezes a gente está pesquisando, fazendo levantamento bibliográfico e vai baixando aquilo que vai aparecendo com as palavras-chave da pesquisa, né? Eu até baixei algumas coisas sobre a saúde e alimentação grega contemporânea, né? Se considera, né, a alimentação grega contemporânea como alguma coisa boa. Mas parece até um certo senso comum falar, né, que essa tríade mediterrânica ela é alguma coisa salutar. Apesar que hoje existem outras tendências alimentares, né? Tem o pessoal aí, né, pessoal da low carb, paleo low carb, de jejum intermitente, né? Enfim, né, que colocam outras formas alimentares em voga e até questionam, por exemplo, dentro dessa tríade mediterrânica, a presença de grãos, né, a presença de carboidratos, né? Então, você pode encontrar, sem dúvida alguma, gente que fala que leva à longevidade e gente que talvez fala que mata, né? Acho que a gente pode achar essas duas coisas.
Obrigada, Leandro. Temos mais perguntas, Mariana? Sem mais perguntas. Então, vou fazer uma pergunta. Leandro, pensando na questão da relação de gênero, você percebeu na sua pesquisa alguma diferença na representação do alimento para a figura feminina e para a figura masculina? Deixa eu aumentar só o volume aqui. Bom, questão de gênero, né? A gente tem, na mitologia, né? Quando uma deusa é associada a um alimento, eu já vejo como uma coisa muito boa, né? Não excepcional, né? Muito boa. Mas em relação às relações de gênero e alimentação, eu também não li nada, e eu falo para você, Kátia, eu sou uma negação em estudos relacionados a gênero. Mas observando os vasinhos que eu tenho observado, né, falando sobre esses vasinhos que eu tenho observado, tem uma presença muito grande feminina nos vasos, e tem até estudos, né, que versam aí sobre a representação das mulheres dentro dessa cerâmica grega, né, e o significado dessa representação, as formas de representação, como que as mulheres aparecem ali dentro dos banquetes, como músicas, como etaras, né, tipos de prostituta, né, acompanhantes, enfim, estudando essas representações, se aparecem vestidas, não vestidas, bem vestidas, né, nuas, etc. e tal. Mas, propriamente, em relação à questão de gênero, eu faço meia-culpa, eu sou uma negação, minha amiga. Imagina, não tem que fazer meia-culpa nenhuma, é só uma curiosidade mesmo, de repente você percebeu alguma diferença. Então, nesse meu esporte aí, né, de quarentena, de levantamento bibliográfico, de buscar referências bibliográficas, acho que eu baixei tanta coisa que até coisa de gênero eu baixei, né? Tô lembrando aqui, mas em língua portuguesa tem alguma coisa? Alguns artigos só. O resto, né, tá mesmo em inglês, né? Maravilha. Bom, acho que a gente encerrou aqui as perguntas, os comentários. Eu queria agradecer muitíssimo a fala do professor Leandro, né, sua contribuição, esse compartilhamento desses saberes. Perguntar se o professor poderia compartilhar a bibliografia para que a gente pudesse publicar junto com o vídeo, né, de repente, a bibliografia que você citou aqui na palestra, se você pudesse depois me enviar, porque aí no momento em que a gente publicar o vídeo, a gente coloca, né, a bibliografia que você citou, que você utilizou nos slides, né, eu acho que seria interessante, né? Desculpa, quer falar alguma coisa? Então, assim, eu vou compartilhar, sim, essa bibliografia. Eu até tinha os últimos slides, que o tempo fugiu ali, né? Mas os últimos slides continham aí a bibliografia. Eu estou jogando aí no chat, para quem quiser copiar, o basiquinho do que eu utilizei, e está indo aí também a referência da tese aí que eu mencionei sobre o efeito da dieta do tipo mediterrânica. Estou colando aí, mas depois eu posso te passar por e-mail também, Kátia. Estou passando aí porque às vezes tem alguém que tenha mais urgência aí, já queira copiar, depois não vai querer assistir tudo de novo, enfim. Mas eu mandei aí no chat. Mas se precisar de mais alguma coisa, se alguém te procurar e pedir mais alguma coisa específica, eu posso também ver se eu tenho aqui. Porque a gente, eu não sei você, né? Eu sou um acumulador de PDF, né? Eu tenho uma pasta que é chamada Biblioteca Leandro Eco, né? É uma menção à Biblioteca de Alexandria, Biblioteca de Apolodoro, enfim, mas que está tudo cheio de PDF. Eu vou tentando classificar, mas eu não dou conta, porque eu baixo mais coisa do que eu consigo classificar e muito mais coisa do que eu consigo ler, né?
E aí, eventualmente, alguém pergunta, mas e sobre as mulheres nos vasos áticos de figura assim, associada? Você tem alguma coisa aí? Não lembro, mas eu vou lá, digito na minha pasta e aparece, né? Muito bom, muito bom. Leandro, querido, muito obrigada pela sua participação, pela sua fala. Eu gostaria assim, de agradecer enormemente a sua generosidade, a sua disponibilidade. Né? É uma honra para a gente ter a sua presença aqui. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença da Caroline Monteiro, da Escola Municipal Bolívar, da Marina Cavicchioli, da UFBA, da Simone Bibian, do Museu Nacional de Belas Artes, do Bias, da UF, da Sala de Leitura da Sexta CRE, da Isabel Gomes, licenciando em Química, da Majoria de Letras, Gastronomia, da Thalita Gomes, de História, da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Juliana Bessa, de História da Unirio, da Glória, na Letras e da Psicologia. Agradecer a todas as alunas e alunos extensionistas que estão aqui conosco hoje, a Bárbara, Carlos Henrique, Caroline, Leonardo, Maara, Mariana Jaboa. Agradecer a presença constante da Jaqueline Queiroz, Milena Cassan e de todas e todos que estão aqui conosco. Eu não consegui elencar aqui, às vezes eu não consigo acompanhar o chat. Agradecer muitíssimo a participação de vocês em mais uma atividade. Pedir para que vocês acompanhem as nossas redes sociais, o nosso site, que em breve a gente vai divulgar a próxima atividade que nós realizaremos em setembro, tá bom? Gostaria de dizer novamente que os certificados vão ser enviados por e-mail no prazo de até 30 dias e informar também que a gravação dessa atividade também vai ser disponibilizada logo, logo, tá bom? Muito obrigada, professor Leandro, obrigada a todos e votos de muita saúde. Boa noite. Boa noite.